gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje eu venho comentar com vocês sobre um assunto que vem preocupando muito a casa dos brasileiros nesse momento, que é a questão da conta da energia elétrica. Os dias estão começando a ficar mais longos agora por conta da estação do ano, então a conta pode estar aí aumentando. O dono de casa, a dona de casa que fica preocupado aí com essa questão, hoje a gente vai dar umas dicas sobre esse assunto. A gente já até falou um pouco sobre isso aqui em outro Na Ponta do Lápis, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais para vocês ficarem ligados no que pode mudar no dia a dia de vocês para tentar diminuir essa conta. E quem vai falar com a gente hoje, a nossa convidada é a Flávia Leal, engenheira eletricista. Flávia, obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente, tá bom? Obrigada pelo convite. Flávia, como eu estava comentando, o brasileiro está preocupado aí com essa conta de energia que parece que está subindo, teve mudanças de bandeira ao longo desse ano. Então, quem está ficando muito em casa, sente essa mudança e a necessidade de usar mais alguns determinados eletrodomésticos. O que a gente pode fazer? Vamos começar com umas dicas aí, fazer do nosso dia a dia, de quem fica em casa, para tentar dar uma reduzida aí nesses números da conta. Então, a gente pode começar com algumas dicas simples que qualquer pessoa pode aplicar em casa, como, por exemplo, não deixar o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, ao invés de você dormir e colocar o edredom, você ajusta a temperatura do ar-condicionado para uma temperatura mais tranquila, uma temperatura mais gostosa para dormir, e você coloca o timer, porque ele não precisa ficar ligado a noite inteira. Então essa é uma diquinha, porque agora começou o calor, né? O pessoal vai utilizar mais o ar-condicionado. Outra dica importante é com relação à geladeira. Não é interessante que você abra e feche a geladeira o tempo todo. É importante que você tenha em mente que você vai buscar na geladeira e abrir o mínimo possível. Porque como a temperatura do lado de fora está mais quente, toda vez que você abre a geladeira, esse calor entra na geladeira e faz com que ela trabalhe mais. Nada de ficar abrindo a geladeira para pensar, viu, gente? É bom evitar. Pensando, o que eu vou lanchar, o que eu vou comer. Saiba primeiro o que você quer e depois você abre a geladeira. E outra coisa importante, quando você fizer as compras de casa, você guardar tudo na geladeira no mesmo momento. Não deixar vou guardar primeiro o iogurte, vou guardar primeiro o leite, que estraga mais rápido. Não. Pega tudo que tem que ir para a geladeira mesmo e guarda de uma vez para evitar mesmo ficar abrindo e fechando. E da questão do ar-condicionado também é interessante manter a limpeza, né, dos filtros. Então é muito importante você você fazer a manutenção dos seus equipamentos, tanto o ar-condicionado quanto a geladeira. Quando você não tem aquele modelo frost free, é importante que você retire aquele gelo da geladeira, porque quando você deixa aquela camada de gelo, o equipamento trabalha mais. É importante manter tanto a manutenção da geladeira quanto o ar-condicionado, limpando o filtro, porque é exatamente isso que você falou. Quando a gente não limpa o filtro, o ar-condicionado vai trabalhar mais para conseguir fazer com que o ar saia. E aí isso acaba gastando mais energia, você pode reduzir a vida útil do seu equipamento também. Então, é importante você manter a manutenção dos seus equipamentos em casa. Na questão da geladeira, tem aquele regulador, né? A gente tem que ficar atento a isso também, na questão se está quente, então vou mudar aqui a força que ela tá usando, né? Geralmente o termostato, ele indica, você consegue alterar para a estação do ano, inverno, verão, e é importante mais por uma questão de saúde dos alimentos. Porque quando está muito frio do lado de fora, você coloca no inverno, a geladeira trabalha menos. Então reduz um pouquinho aquela energia que ela está gastando. Quando é o verão, acontece justamente o oposto. Você tem que regular para que a geladeira consiga trabalhar e manter os seus alimentos acondicionados de maneira correta. Pode até estragar, né? Exatamente, pode ficar muito quente do lado de dentro. Então e o próprio aparelho, né? Porque ele se você colocar no modo errado, ele vai trabalhar mais. Exatamente, durante o inverno, por exemplo, você coloca lá, você mantém no verão durante o inverno, ele vai trabalhar muito mais porque ele não... os equipamentos, eles não conseguem, geralmente, né, depende da tecnologia, mas os equipamentos, eles não conseguem ver a temperatura que está do lado de fora
e fazer ali um meio termo. Ele seta aquela temperatura X e vai trabalhando para poder atender, certo? Então, é importante que você mantenha até uma questão de saúde, né, em casa, que você mantenha o termostato no nível adequado. Apesar da gente estar aí nesse período um pouco mais quente, tem muita gente que ainda gosta de estar ligando o chuveiro elétrico, mesmo nesse período aqui. Tem como a gente dar uma economizada aí também, porque tem gente que gosta de tomar aquele banho pelando, tem assim horários mais adequados, ou alguma outra dica que a gente possa usar, porque a gente sabe que o chuveiro elétrico consome muito, né? Sim, todos os equipamentos que produzem calor, a exemplo do chuveiro elétrico, a chapinha, o ferro de passar a roupa também, são equipamentos que demandam muita energia. E agora, com a chegada do verão, o ideal mesmo é que você coloque o seu chuveiro também no modo verão ou em temperaturas mais baixas, para que você consiga economizar um pouco de energia. Outra dica legal, principalmente agora que não está tão frio, é que você molhe o corpo e depois você desliga o chuveiro para passar o sabão e depois ligue novamente. Você não precisa passar o banho inteiro com o chuveiro ligado. É uma dica importante para economizar energia agora e também no inverno, né? Tanto energia quanto água. Água também. Nossa, se ela for lá em casa, vai dar um problema, porque o chuveiro ligado sempre. O tempo todo, no inverno, aquele frio, né? Mas é importante, sim. É um hábito que a gente tem que adotar. Molhar, desligar, se ensaboar, passar o shampoo, que seja, e depois ligar de novo, porque senão deixa ligado direto, tanto o consumo de água quanto de energia impactado, né? Exato, exatamente. Em relação ao chuveiro elétrico, também é sempre bom manter a manutenção, né, do termostato, daquele... Olha, não sei nem os termos, gente, pra falar. Tem que limpar, manter limpinho, que é uma questão, mais uma vez, de saúde da própria pessoa que está tomando o banho, quanto de fazer com que o equipamento se fique sobrecarregado também. Então, aquele filtrozinho de água, né, que sai, é importante se manter limpo também. E você comentou do ferro elétrico. O que é melhor? Juntar bastante roupa para gomar tudo de uma vez ou gomar aos poucos para tentar aí economizar? O importante é que você tanto lave as roupas, você acumule uma quantidade boa de roupa e lavar de uma vez, porque você vai gastar água e energia de uma vez na máquina de lavar, quanto que você pegue essas roupas depois de secas e passe ferro todas de uma vez. E sempre se atentar a ajustar a temperatura correta desse ferro para o tipo adequado de roupa, né? Você vai uma lã, uma seda. Então é sempre importante você manter essa temperatura adequada. E de preferência começar com roupas mais finas. Não sei, às vezes a pessoa passa uma seda, ferro numa seda, para depois, por último, você passar em tecidos mais grossos, porque vão demandar mais energia. Entendo. Então, faz o processo todo, gente. Se organiza, pega muita roupa para lavar de uma vez, espera ela secar e depois passa. Ou então faz que nem eu, gente, nem passa, porque não dá tempo, não tem paciência, sacode bastante, assim. Bem mais prático. Pendura com ela bem sacudida que dá certo também. Deixa secar já no cabide para ficar certinho. Justamente desse jeito que eu faço. E nesse período também... as próprias lâmpadas de casa, né? Há muito tempo tem a questão de se trocar as lâmpadas. Ainda é uma boa opção? Sim, as lâmpadas LED, elas demandam menos potência, menos energia e elas entregam a mesma qualidade e iluminação. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de substituir uma lâmpada fluorescente ou incandescente em casa, incandescente principalmente, alguma lâmpada em casa, dê preferência a uma lâmpada LED e ainda de preferência que tenha um selo Procel ou seja registrada no Inmetro. Porque aí você vai ter, assim, você vai ter a certeza que você está tendo um equipamento eficiente, de boa qualidade no mercado, que você vai trazer para sua casa. E isso é uma informação fácil de encontrar no aparelho ou a gente tem que estar olhando os nomezinhos pequenininhos? Geralmente a lâmpada LED, na própria caixinha você vai ver essas informações. Geralmente são selos coloridos ou o selinho do Procel mesmo, que é a lâmpadazinha. É importante observar essas informações. Ele não está muito difícil de achar não, eu acho. E quem tem aquela mania de dormir com a TV ligada, como que faz para
para parar com isso daí? Ou quem sabe, gente, só consigo dormir com a TV ligada. O que pode fazer? É até uma questão de higiene do sono. Se você dorme com equipamento, né, ligado ali, você tá ouvindo aqueles barulhos, então não é nem legal para sua saúde, nem do ponto de vista da economia de energia. É importante sempre você colocar um timer para mais ou menos o horário que você vai dormir, para você evitar, né? Você ficar acordando, você tá com a TV ligada, do nada você acorda com aquele barulho, também não é legal. A maioria dos produtos eletrodomésticos hoje tem muito produto que tem essa questão do timer, né? E uma coisa que é interessante também, que a nossa mãe dizia antigamente, tira da tomada, tira da tomada. Tem a necessidade realmente de alguns aparelhos serem tirados da tomada ou, não, consome pouca coisa, não faz diferença. Seria legal alguns aparelhos que podem ser tirados da tomada fazer essa ação aí? Sim, com certeza. Principalmente se você tem algum aparelho que fica com algum visor ou algum LED aceso. Aquele aparelho, ele está consumindo o tempo todo. Em um dia, talvez esse consumo não seja tão expressivo. Mas se você levar em consideração que esse equipamento passa semanas, meses, até mesmo anos ligado, então o consumo já fica bastante expressivo na sua casa, na minha casa, na casa de quem está assistindo. É uma coisa mais em conjunto, sabe? Outra coisa também é o carregador de celular. Eu ia perguntar isso. É verdade ou é lenda isso de deixar o carregador no celular tá escapando energia? Que eu sempre escutei isso dos meus pais, eu não sei se é verdade, a Flávia vai me contar se isso é lenda ou se é verdade. Ele consome menos do que quando você está com um equipamento conectado, um celular ou um tablet conectado. Mas continua consumindo energia sim, e no contexto geral ele faz a diferença da mesma forma que o LED da televisão, de outros equipamentos, não é ar-condicionado, como é que é o nome? O micro-ondas, o ventilador às vezes, que fica com aquela luzinha LED, então ele está consumindo também energia. Tudo que fica com luzinha, com visor e não está sendo usado, então é bom tirar da tomada. Ou então colocar aí um T e uma régua, né? E aí você só aperta o botãozinho e já desliga todo mundo de uma vez. Interessante. Aparelhos que não têm esse visor ou essa coisa como, por exemplo, sei lá, um liquidificador, tem esse consumo também ou não? Ele está ali inativo, mesmo na tomada, não está consumindo? Não, ele pode consumir, depende muito do aparelho. Esse aparelho pode consumir. E o ideal também para a sua segurança, para a segurança de quem está em casa, é que você mantenha os equipamentos que você não está usando fora da tomada. Tanto para economizar, quanto por uma questão de segurança mesmo. Certo. E a gente passou agora, recentemente, pelo período da pandemia, teve muita gente trabalhando em casa, aos poucos algumas pessoas estão retomando, mas muitas empresas resolveram ficar com esse processo aí do home office. Teve um aumento aí no consumo de energia, as pessoas passaram a consumir menos, tem como ajudar aí quem está trabalhando de casa? Sim, com certeza. Antes do home office, as pessoas estavam concentradas em um único ambiente, elas estavam no ambiente de trabalho. Aquela energia, aquele condicionamento de ar estava sendo compartilhado por aquelas pessoas. E enquanto a pessoa estava trabalhando no escritório, ele deixava de consumir em casa aquela energia. E agora é justamente isso que você falou, as pessoas estão consumindo em casa. Elas estão ligando o ar-condicionado, elas estão ligando a iluminação artificial. E é sempre importante que a pessoa, né, nem todo mundo vai ter essa possibilidade, mas quando possível, que a pessoa verifique o seu ambiente de trabalho e verifique se consegue alterar a posição da sua mesa para aproveitar melhor a luz natural de uma janela, por exemplo, ou uma ventilação natural, e preferir essa questão natural do que artificial. O ar-condicionado, que também, dependendo do aparelho, pode causar alergias e outras questões também. Voltando aos eletrodomésticos ali que a gente estava falando no começo, eu lembrei de uma outra coisa também que as pessoas sempre diziam. A geladeira não pode ficar perto de coisa quente. Alguns eletrodomésticos têm que ficar desencostados. Também influencia isso daí ou também é lenda urbana? Não, influencia. Influencia justamente porque o aparelho a geladeira, ela está realizando a troca de calor atrás,
naquela parte de trás onde as pessoas costumavam colocar roupa para secar. Tem muito tênis para secar atrás da geladeira, gente. E isso também não é legal. Então, quando você está obstruindo aquele espaço ou levando mais calor, faz com que a geladeira trabalhe mais para realizar as trocas de temperatura mesmo, para que a geladeira consiga manter a temperatura fria do lado de dentro. Então, é naquela região ali que ela faz as trocas. Evitar deixar muito encostado na parede ou pegando sol direto, para poder aumentar a vida útil do equipamento e economizar energia também. Do lado do fogão também não é ideal, então? É, o ideal não é muito legal. E aqueles paninhos de botar na geladeira, gente, também vamos abolir isso daí, lá do tempo da nossa avó, que atrapalha a circulação dentro, né, do ar. Do lado de dentro, sim. Se você coloca, na verdade o ar, ele se movimenta dentro da geladeira. Então, se você coloca o paninho, você coloca até um plástico, né, que o pessoal fala, não, vou tirar o plásticozinho, vou botar para poder evitar sujar. Ele atrapalha, sim. E a gente pode falar também sobre aparelhos que tem aquele adesivozinho, né, de consumo. É uma coisa que a gente também tem que ficar de olho, né? É a etiqueta do Inmetro e o selinho do Procel. São duas etiquetas importantes que a gente pode olhar na hora que for escolher o equipamento. Hoje em dia a gente está com uma etiqueta do Inmetro diferente. Ela já tem A+, A2+, e A3+. Quanto mais na etiqueta do Inmetro, que são aquelas faixinhas coloridas, quanto mais eficiente é o seu equipamento. É uma coisa importante você escolher, né, no mercado, é até uma forma de você saber qual equipamento seria melhor para o seu caso, porque você vai estar optando por um equipamento mais econômico. Quem tem aquela geladeira velha de anos e anos, aquele micro-ondas que está ali 10 anos encostado, às vezes se rolar um dinheirinho a mais aí no final do mês, quem sabe fazer essa troca seria interessante, né? Sim, para um equipamento mais novo, mais moderno, mais eficiente. Com certeza. A Flávia Leal, que é engenheira eletricista, deu várias dicas pra gente hoje. A gente falou sobre geladeira, melhor forma de utilizar para evitar esse consumo excessivo. Falamos de chuveiro elétrico, TV ligada, aparelhos conectados. Teve muita dica interessante hoje aqui para a gente melhorar os hábitos dentro de casa e fazer essa economia aí no final do mês funcionar, né, Flávia? Flávia, obrigada pelo seu tempo. Acredito que ficou muita coisa explicada, acho que deu para desanuviar um pouco a mente de quem está assistindo. Ai, que bom. Obrigada, pessoal. O Na Ponta do Lápis fica de portas abertas para vocês, se quiser voltar para falar de outro tema. E o nosso programa encerra aqui. Convido sempre vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas para ver os outros programas que a gente já falou sobre vários assuntos aqui para ajudar você na sua economia do lar, na sua economia caseira. E também convido para ver os outros programas da nossa programação, da nossa grade da TV Câmara Campinas. E eu espero vocês na próxima edição, no próximo Na Ponta do Lápis. Até mais!